Bem, primeiramente, boa noite. Esse vídeo em questão estará sendo utilizado como método avaliativo para a disciplina de Sistemas Operacionais 2, ministrada pelo professor mestre João Lúcio. E o que consiste nessa atividade? Essa atividade, nós alunos deveríamos escolher mais alguém para formar uma dupla. No meu caso, a minha dupla é a Kailane. E adianto logo, por ela não ter um computador próprio, a maioria dos testes serão realizados no meu, ok? No programa SOSim. E falando sobre o SOSim, será o programa utilizado para o professor avaliar, por meio desse vídeo, o conhecimento dos alunos a respeito dos processos que acontecem dentro do sistema operacional, no caso, internamente no sistema operacional. A primeira atividade consiste na criação do processo. Ela pede para a gente vir aqui na janela de gerência de processos, vir criar e criar, observar o PID, a prioridade, o estado, o tempo e a memória. Pede também para a gente analisar na janela de gerência do processador o processo, que está em verde. Também fala para a gente aumentar o tempo do clock da CPU. Muito. Agora tá muito rápido mesmo, tipo, rápido pra caramba. Não tem muito o que eu dizer. E, bem, depois ela pede para explicar, na verdade ela pergunta se esse processo ele é CPU bound ou IO bound, e pede para justificar. Primeiramente, tem que explicar o que é o CPU bound e IO bound. Na verdade, explicar o que é não. Eu tenho que explicar como funciona. Bem, para identificar melhor. Para identificar se um processo é CPU bound ou IO bound, precisamos saber a diferença principal de cada um. O IO bound. Para saber se um processo é IO bound é fácil. O IO bound ele vai depender muito do estado de espera. Por quê? O IO bound ele espera que o usuário ele insira algum dado ou que ele retorne algum dado, porque ele é entrada ou saída, entrada e saída. Então, a maior parte do tempo dele vai ficar em espera, depois ele vai para pronto e depois ele irá executar. Enquanto o CPU bound, ele é muito mais rápido. Ele não vai ficar esperando entrada de dados nem nada. São poucas as vezes ou quase nenhuma vez que isso vai acontecer. Os dados já estão nele. Então esse processo ele vai focar totalmente na CPU. Então, caso seja necessário a entrada de dados, aí sim ele vai ficar em espera, mas é um tempo muito curto, diferente da IO bound. E como podemos observar nesse processo bem aqui, ele não vai nenhuma hora para a parte de espera e está toda hora utilizando a CPU, pois o tempo dele aqui já está em 124 segundos, 25 agora. Então, com essas informações, posso concluir que o processo criado foi em CPU bound. Mesmo contrariando o professor, eu vou falar. Logo, quando a gente cria um processo, automaticamente já é um CPU bound. Mas, para deixar isso irrelevante, a gente vai apenas pela lógica, que foi a qual eu expliquei, ok? Vamos para a próxima questão. Bem, dando continuidade, vamos para a questão número 2, intitulada Tipos de Processos. Nela é pedido para que sejam criados dois novos processos, um do tipo CPU bound e o outro do tipo IO bound, ok? É pedido para que sejam observadas as diferenças no caso de estados dos dois processos, em que o CPU bound fica no estado de pronta execução por mais tempo do que o IO bound, ok? E por fim, é pedido para que sejam analisados os efeitos gerados no caso de redução do tempo do gasto na operação de entrada e saída pelo processo IO bound, que no caso seria diminuir esse tempo aqui de espera para a entrada de dados, ok? Para explicar melhor esse acontecimento aqui, eu deixarei para minha colega Kailane, que dará a sua explicação agora.
Quando um processo é IOBALD, significa que ele passa a maior parte do tempo aguardando a operação de entrada e saída em comparação com o tempo de gasto em cálculos ou processamento de dados. Isso torna o processo IOBALD mais lento que um processo de CPU-BALD, que não tem tempo de espera para a operação de entrada e saída. A redução do tempo gasto nas operações de entrada e saída pelo processo IOBALD pode resultar em uma melhoria significativa no desempenho geral do processo. Isso significa que, ao otimizar as operações de entrada e saída e reduzir o tempo de espera, o processo de IOBALD pode realizar suas tarefas mais rapidamente, aumentando a eficiência e diminuindo os gargalos de desempenhos associados às operações de entrada e saída mais lentas. Bem, questão número 3, intitulada PCB. Nessa questão, ela vai pedir para que seja criado 2 novos processos. Como não é especificado nada, então obviamente vão ser os 2 CPU-bound, ok. Criados processos. Vamos vir aqui na janela de gerência de processos, vamos clicar aqui em PCB. Mas eu tenho que selecionar algum primeiro, né? Aqui a gente tem as informações. Ok. E ela pede para explicar, como posso dizer? Ela pede para que a gente diga quais dados são dinâmicos, quais são estáticos, que faz parte que faz parte do contexto de software e de hardware, ok? Então, para não enrolar muito, ok? De cara a gente pode dizer que tanto os frames quanto a prioridade e tempo de criação são estáticos. Por quê? Porque eles são definidos no começo do processo, quando a gente cria o processo, ok? Estado, tempo de CPU e PC são dinâmicos, pois eles mudam de acordo com a execução, ok? Eles mudam. Os processos de tempo de CPU, estado e frames dependem do hardware e já os demais do software. É isso. Próxima questão. Bem, questão número 4, intitulada Estatísticas, pede que reiniciemos o programa, ok? Ative as estatísticas no console, então vamos de janelas, estatísticas, ok, aqui está a janela estatísticas. Crie 2 novos processos, ambos CPU-bound, já que não especifica nada. Criados. Na janela estatísticas, observe as informações número de processos, no caso aqui 2, estado de processo e processos escalonados, ok? Por fim, pede para que observemos que em alguns momentos existem processos no estado de pronto, porém nenhum em estado de execução, e pede para que seja explicado esse motivo. E, novamente, assim como na questão número 2, deixarei a resposta para minha colega Kailane. Bem, essa situação ocorre porque após a conclusão de execução de um processo, ele entra em um período de espera antes que o próximo processo seja executado. Durante esse intervalo, o processo recém-executado permanece no estado de pronto, aguardando a vez de ser novamente selecionado para a execução. Isso significa que, embora haja novos processos prontos para serem executados, nenhum está ativamente em execução devido ao intervalo de espera entre as execuções e os processos. Bem, quinta questão, intitulada Log de execução dos processos. Ela pede para que abrimos a janela log, ok, e que criemos 2 processos, CPU-bound, ok. Pede também para que seja observado o tempo de processo que permanece os estados de execução em pronto, no caso dos 2 processos, e que reinicie o simulador parametrizando com um valor de fatia de tempo diferente e observar as diferenças. Nesse caso não vai ser possível, não que não vai ser possível, para contornar essa parte de reiniciar, vamos apenas só fazer o corte de fatia de tempo, vamos deixar ele no máximo,
parou em 90, ok? E assim que voltar, já vamos perceber que houve uma demora de 10 segundos, ok? Então assim contornamos a necessidade de reiniciar o programa, ok? Agora eu vou deixar a explicação com a minha colega Kailane. Quando dois processos CPU inbound são executados em dois sistemas operacionais que diferem apenas pelo valor da fatia de tempo, podemos observar diferenças significativas no tempo de execução e no tempo de estado de pronto dos processos. Com a configuração inicial da fatia de tempo, o processo levou em cerca de 1 segundo em estado de execução e em estado de pronto. No entanto, após a mudança na fatia do tempo, o processo passou a ter um aumento no tempo de execução e logo em seguida entrou em estado de pronto. Essa mudança na fatia de tempo influenciou diretamente o tempo que cada processo passou executando e aguardando para ser executado novamente. Portanto, a configuração da fatia de tempo pode impactar significativamente o comportamento e o desempenho dos processos CPU inbound nos sistemas operacionais. Bem, última questão. Essa daqui vai ser mais voltada à criação de processos, suspensão e eliminação de processos, ok? Bem, essa questão ela pede para a gente criar dois processos, um verde e um amarelo, para ficar legalzinho, ok? Posso observar na janela gerência de processos, como eu demorei cerca de 3 segundos para criar o outro processo, ele tem uma diferençazinha de 3 segundos, obviamente, né? Ok. O enunciado ele pede para que eu escolha um dos dois e coloque no modo de suspensão. Corrigindo minha fala na primeira questão, eu falei que eram 3 estados, eu coloquei entre aspas, então o modo de suspensão ele não é um dos modos primários, assim por dizer. Ele é como pode dizer, ele é uma opção de escanteio. Não tem muito bem como explicar sem alongar demais esse vídeo, ok? Mas ele faz parte. Os principais são espera, pronto e execução. E tem, é claro, também o suspenso. É o sinal vermelho dos processos. Enfim. Ele pede para mim eliminar esse processo em execução. Ele fala, na verdade, para mim tirar ele e excluir. Não vai acontecer nada. No caso, se eu tirar ele aqui de suspenso, vir aqui nele e finalizá-lo, automaticamente, no que ele for para execução, o comando que estava para ele era ser eliminado. Então ele seguiu esse comando e foi eliminado. Agora eu vou criar outro processo em vermelho. Vou suspendê-lo. Foi para execução, foi para suspenso. E vou finalizá-lo. Ele não vai ser eliminado exatamente. O porquê isso acontece? Como ele está no modo de suspensão, o comando que eu dei para ele não chegou a esse processo. Por quê? Porque esse comando ele está entre o pronto e execução. O suspensão está... ele é prioridade entre qualquer um. Porque assim que outro processo tem maior prioridade que os demais, eles ficam ou no modo de espera, se for IO-bound, ou no modo suspenso. O suspenso, ele vai ficar mais de ladinho, esperando poder ser chamado novamente. Geralmente esse processo é realizado automaticamente pelo sistema operacional, mas nesse caso a gente pode modificar aqui. Eles ficam lá esperando o comando para eles voltarem à fila. Quando eles voltam à fila, os comandos dados dão continuidade, que é o que acontece aqui. Nesse caso, como o processo vermelho está no modo suspenso, o comando que eu dei a ele de ser finalizado não chegou a ele. Porém, assim que eu tirar essa suspensão dele, eu vou prosseguir, ele vai ficar no modo pronto, vai executar, o comando vai chegar a ele e ele vai ser executado. É isso. Acho que tem uma maneira melhor de explicar isso, mas eu não sou apto o suficiente para fazer isso. Muito obrigado, esse foi o nosso vídeo avaliativo para a sua matéria. Espero que goste, dê um like com a sua mente. E qualquer coisa, nós estamos na sala 3, até porque a nossa graduação só termina no próximo ano. Valeu e é nóis!